Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Hoje o Cantos do Sabiá vem falar sobre a nossa luta. E a nossa luta é a agroecologia. O ano de 2024 está chegando ao fim, mas o que está longe de acabar é a nossa missão daqui do Centro Sabiá: plantar mais vidas por um mundo melhor. 2024 foi um ano desafiador de mudanças, de construção de pautas políticas, eleições locais, de renovos e recomeços também. Um ano de muita batalha por climas, por entendimento das mudanças climáticas, pela transformação das cidades em lugares produtivos de agricultura e agricultura urbana, mas também de retorno ao campo por soluções climáticas. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o nosso último Cantos do Sabiá do ano de 2024, rumo a 2025, com muito mais programas, muito mais podcasts aqui para discutir a agroecologia, campo, cidade, o mundo. Quer dizer que você teve todo o ano de 2024 para nos seguir aqui e você ainda não segue? Que absurdo! Segue a gente aí antes que 2024 fique para trás. Vem com a gente rumo a 2025 com muito mais pautas, muito mais conversas sobre campo e cidade, sobre agroecologia e sobre as nossas lutas. Então, peço a você mais uma vez, segue a gente aqui. A gente vem reforçar que nossa luta é agroecologia. E quem vem com a gente nesse papo é Carlos Magno. Ele que é coordenador de mobilização social do Centro Sabiá, mestre em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável. Ele é diretor executivo da ABONG e ponto focal da plataforma Semiáridos da América Latina. Carlos, muito obrigado por aceitar nosso convite, mais uma vez agora para o fechamento desse ano, né? Bom dia ouvintes, bom dia João, obrigado, assim, eu fico muito feliz porque eu tô vindo aqui figurinha carimbada todo ano, venho aqui no fechamento, né, e pra mim é uma honra poder estar aqui. Eu acho que o ouvinte talvez disse, poxa, mas aí, prata da casa, café com leite aí, cara, é um café com leite, você tem toda a razão. E eu lhe pergunto, quem não gosta de um café com leite? É café com leite, meu brother, é isso mesmo. Eu acho pro ouvinte que também não sabe, é importante dizer que aqui no Sabiá eu tenho uma honra de acompanhar o trabalho da comunicação, então eu sou responsável por meio que acompanhar esse processo, de todo o processo de comunicação que a gente tem, de todas as ferramentas, tudo, eu meio que, do lugar da coordenação que eu coordeno isso. Então, de certa forma, é uma honra poder ficar fazendo voltando de vez em quando para gravar, para conversar sobre o que a gente tem feito durante esse ano. E esse ano, eu vou dizer, a gente fez coisa demais, coisa meu irmão. boa, a gente fez muita coisa legal. Então, já para puxar essa conversa, Carlos, desse ano, né, 2024, e eu sei que é até difícil pensar em tudo, mas foi um ano movimentado por essa luta de agroecologia, por quê? Esse ano foi um ano bem importante, assim, porque a primeira coisa é que esse ano foi o ano das eleições municipais, né, e a gente muitas das agendas estavam muito vinculadas a como é que a gente sairia dessas eleições municipais para a agenda política, levando em conta a agenda de direitos humanos, a agenda da agroecologia, a agenda ambiental, a agenda climática. Então era um ano que também se esperava muito disso. Perfeito. De um lado, reeducação. Do outro, a própria educação integrada com a agroecologia, né? Em 2024, tivemos também a Jornada do Dia da Terra, com a FRPE em parceria com muitas organizações. O Sabiá também. O que foi esse movimento, essa retomada do Dia da Terra, Carlos? Então, isso tem sido uma agenda recorrente nossa, né, com a Universidade Federal, e não só com a Universidade Federal, mas com um conjunto de pessoas e organizações, né,
para poder trabalhar essa perspectiva da Terra, assim, e dar visibilidade a isso. O ano passado, dentro da jornada, a gente fez uma parceria com a ABA, que é uma escola de inglês, eles chamam de American Space, aqui pelo governo americano, mas que é uma grande escola que a gente fez dentro da Terra, né? A gente fez coisas na Universidade Federal, mas a gente também fez isso que virou uma exposição, que era uma exposição do sertão, resiliência, resistência. Um ser tão forte, né? Um ser tão forte, exato. Então a gente fez essa exposição que ficou um mês lá na aba rodando, então também interagiu com outros públicos que não é o nosso público, né? Isso foi muito bacana também, ou seja, gerou um conjunto de engajamentos aí nesse nosso trabalho, de furando a bolha também do processo de comunicação e falando com outras pessoas em outros lugares, com outras linguagens. Maravilha. E assim, foi lá também que o Centro Sabiá lançou a primeira escola de mulheres da agricultura urbana, a Escola Marias. Como que foi isso, Carlos? E aliás, até para quem não conhece ainda, o que é a Escola Marias? A Escola Marias é uma escola que o nome já diz, Escola de Agricultura Urbana. É uma escola, né? A Escola Marias tem tido uma repercussão muito positiva para todo mundo, porque basicamente o que ela faz é formar mulheres periféricas, vai para a universidade, tem cursos sobre produção de alimentos, transformação de alimentos, comercialização, ou seja, forma essas mulheres dentro da universidade, com professores da universidade, com um conjunto de metodologias. A Escola Marias é um projeto de emenda parlamentar do deputado Túlio Gadelha, que está sendo operado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, no Programa de Agricultura Urbana. A Escola Marias tem uma história bem interessante, porque ela está sendo executada esse ano, 2024, mas ela começa em 2022, quando o deputado lança, acho que eles chamam de emendas participativas. Isso. E eu nem estava morando aqui no Brasil, eu estava morando nos Estados Unidos, e aí a gente ficou pensando, poxa, seria legal, não sei o quê. Liguei pro pessoal do MTST, até lembro, liguei pra Rudy, Rafael do MTST, e disse, cara, vamos fazer uma escola, a gente chama a Universidade Federal, não sei o que, isso lá, eu lembro muito da ligação, eu tava num ônibus, indo para um outro lugar lá nos Estados Unidos, e ligando pro cara, conversando com ele, assim, me lembro muito disso, como se fosse hoje, e assim, 2 anos depois, a Escola Marias é uma realidade, e assim, muito incrível, com resultados incríveis, escutar mulheres falando, né, de que nunca pensaram que poderia entrar na universidade, elas estão lá estudando, ou seja, tem uma construção para isso, e a gente espera que a gente possa continuar com esse projeto. A gente tem tentado fazer um diálogo com o próprio gabinete do deputado Túlio Gadelha, mas também de outros, para apresentar uma proposta de continuidade da escola, mas de continuidade pensando agora no lugar físico. Pensando no envolvimento da Prefeitura Municipal do Recife, talvez do Estado, para a gente ter um prédio público, que a gente possa ter uma escola naquele lugar e fazer isso ser acessível para mais gente, escalar essa coisa e de fato ser a primeira escola de agricultura urbana do Recife, da metropolitana, porque realmente e a gente quer dar essa importância política, né, e social para essa escola, ou seja, é um sucesso. A Escola Marias já formou 2 turmas diferentes, né? Já tem 2 turmas, né? Exato. Que massa. E se teve uma coisa que foi bem feita, foi expor, né? Seja a arte e resistência ou também as feridas. Tivemos 2 momentos muito icônicos disso nesse ano, Carlos, que eu acho que você vai lembrar. A semana do Dia Nacional da Caatinga, quando o Centro Sabiá e o Greenpeace pediram proteção para o bioma Caatinga, com projeções em prédios no centro do Recife. Imagens fortes, vivas e da resiliência, né? E também com a exposição fotográfica que você até já trouxe, Um Ser Tão Forte. Resistência e resiliência da agricultura familiar frente à crise climática. Com esses 2 exemplos, eu te pergunto, Carlos, mudanças climáticas entraram para ficar nessa pauta da Caatinga e semiáridos, né? Com certeza. Eu acho que o Sabiá tem trabalhado, João, muito forte nessa agenda climática no semiárido. Essa tem sido nossa agenda climática, para se dizer isso. Assim, a nossa agenda de clima é a agenda do semiárido. E a gente tem entrado, como a gente diz lá no sertão, a gente entra com os 2 pés nessa agenda, assim, que a gente entra nela e a gente começou o ano justamente convidando o Greenpeace, que é uma organização internacional, que tem uma projeção, é uma organização de campanhas grandes, e aí a gente chamou o Greenpeace para poder conhecer uma região do semiárido que tem convivido com as mudanças climáticas, que tem criado soluções, os agricultores têm criado soluções para isso, junto com outros agricultores, junto com outras organizações como o Sabiá e muitas outras, na articulação do semiárido, na ASA, tem criado soluções para essas questões climáticas e tem dado certo. Eu acho que a agenda climática, ela
ela é isso, hoje ela para nós ela é bem central no debate dessa agenda que conecta o rural, as atividades que nós fazemos no campo, com mais de 1.000 famílias, com essa agenda global que tem sendo discutida, que aí eu não vou dar spoiler, mas chego daqui a pouco nela. E isso é importante você falar, Carlos, porque assim, quando a gente fala do campo, a gente não está falando só como um pedido de socorro e de mudança. É realmente como a gente até já conversou aqui nessa mesma mesa, um semiárido que ensina, um semiárido que mostra caminhos para o mundo de soluções climáticas, né, Carlos? Exatamente. O semiárido escola, né? Assim, escola para o mundo. Escola do mundo, né? O sertão escola, que é isso mesmo. Tem muito conhecimento ali e a gente precisa valorizar e a gente precisa dizer, por mais que fique parecendo que a gente tá só falando nisso, mas é isso mesmo. Quando a gente fala numa coisa só, as pessoas começam a escutar. E não à toa, a partir de maio, você esteve representando o Sabiá, entrando para o Observatório do Clima, uma das principais redes no debate das mudanças climáticas. O que essa cadeira, essa entrada representa para esse trabalho que a gente vem conversando, Carlos? Eu acho que a entrada no Observatório do Clima faz com que a gente se conecte com organizações no Brasil inteiro que trabalham na agenda climática. E eu acho que é muitos ganhos para o Centro Sabiá, porque a gente passa a discutir com muita gente que tem feito ações incríveis na Amazônia, no Cerrado, em outros biomas. Mas eu acho que é um ganho também para o Observatório do Clima, porque nós somos uma das únicas organizações que vem do Nordeste e do semiárido. Você tem organizações do Nordeste que estão nas capitais, mas nós somos o único que é rural, que está trazendo essa perspectiva de semiárido. Então isso também, de certa forma, dá ao Observatório do Clima essa capilaridade de estar em todos os biomas, trabalhando com todas essas questões. Então, para nós foi super importante. Logo depois disso aí, a gente participou de um seminário que foi feito que gerou uma cartilha do observatório junto com a CONTAG, né, que é tempo de chover, ou já vai chover, uma coisa assim, mas que a gente participou de um seminário aqui, que houve seminários da CONTAG com o observatório de formação de lideranças sindicais em todas as regiões do Brasil. E a gente participou aqui no Recife, né, ajudando esse processo de formação. Inclusive, o nosso nome está lá na cartilha que foi feita. Então, a gente já entrou mesmo com o pé direito, eu diria esquerdo, não sei como é que a gente fala, mas a gente já entrou aí, já botando as coisas para rodar. E é isso, assim, o Observatório tem sido um espaço muito, muito importante para a gente, para que a gente encontre nossos pares nessa agenda climática. Será que vai chover? É o nome da cartilha e você pode encontrar dela e muitas outras coisas que a gente vem conversando aqui no nosso site, que é o centrosabiá.org.br. E olha, é isso que você está ouvindo mesmo. A nossa luta é a agroecologia. E é pensando nessa luta que agora a gente vai fazer uma pausa para você poder se ligar em outras das nossas ações nesse nosso intervalinho. Mas fica aí que a gente volta já já conversando aqui com Carlos Magno sobre o nosso ano de 2024 com a agroecologia. Fica aí, a gente volta já. Você conhece o Voaflix? O Voaflix é uma vasta coleção de quase 40 anos em arquivos. No Voaflix, o conhecimento se torna acessível, transformando memórias em ferramentas de ação, aprendizado e transformação. Temos milhares de vídeos, áudios e textos, organizados de forma simples e intuitiva. Esses arquivos contam a história da convivência com o semiárido e do movimento agroecológico em Pernambuco. Tudo isso a um clique de distância. Você pode ver, ler ou ouvir. Disponível para qualquer um, em qualquer lugar. Porque nossas lembranças e memórias são mais que histórias do passado. Elas são futuro que construímos juntos todos os dias. Acesse voaflix.centrosabiá.org.br. Voaflix, acervo digital do Centro Sabiá. Cada árvore conta. Cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé na caatinga, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. Derruba árvores sem reflorestar é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. As agroflorestas ajudam na regeneração do solo e do clima.
Salve a floresta do semiárido. Salve a caatinga. Uma campanha do Centro Sabiá contra o desmatamento. Saiba mais em www.centrosabiá.org.br. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Carlos Magno. Hoje o nosso assunto é tudo que fizemos nesse ano de agroecologia, né? Nossa luta é agroecologia. Carlos, foram muitas conversas em torno dos climas, eu acho que esse é o assunto, ponto focal dessa nossa conversa aqui, né? E foi assim que fomos parar no encontro Pessoas, Natureza e Clima na América Latina e Caribe. Também participamos da Semana do Clima de Nova York 2024. 2 encontros que deram o pontapé na COP16. São muitos momentos diferentes. Vamos com calma, vamos por partes. Carlos, que impacto tem, né, essa troca internacional para entender os nossos climas? Fala um pouco dessa tua experiência lá. Não, então, eu acho que tem uma coisa que o Sabiá tem feito, eu tenho feito pelo Sabiá e tenho feito também na minha vida pessoal, né? Que é dizer assim, a gente tem muita coisa que a gente faz incrível e as pessoas precisam saber disso, né? Então foi a partir dessa leitura de mundo que a gente também foi se jogando em algumas coisas, né? Esse ano para mim foi um ano também, né? A Fundação Rockefeller me convidou para ser tipo uma das pessoas de liderança climática na América Latina. Escolheram 16, me escolheram para isso. Me escolheram a partir da ação com a plataforma Semiáridos. Então eu fui nessa história, ou seja, tive 2 encontros, um encontro na Itália, depois eu fui para Nova York, fui para Colômbia, para aquele seminário que houve, na verdade, do lançamento desse clima, natureza, que era a COP16, a COP da biodiversidade, que aconteceu na Colômbia. Mas tudo isso, João, e os ouvintes estão escutando, ele tem a ver com a perspectiva de colocar também as ações que o Centro Sabiá faz e essa agenda climática do semiárido em evidência. Eu acho que é importante dizer isso, né? Porque a gente, se aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade de falar do semiárido, falar de clima na Caatinga, falar do bioma Caatinga, pensar em financiamento climático, se é difícil aqui, cara, fora do Brasil, as pessoas não conhecem o semiárido, elas nem sabem que existe o semiárido, não sabem que existe a Caatinga, ou seja, ninguém sabe, quase ninguém sabe disso. Quando pensa em natureza e Brasil, pensa na Amazônia. Quando pensa... As pessoas fora às vezes nem sabem que o Nordeste existe, que tem outras capitais, que não é só São Paulo e Rio de Janeiro. Então, assim, tem um pouco também, né, de preguiça do povo, né, de entender o país. O nosso país é muito continental, mas também tem como a gente se vende, né? Então, o Brasil se vende como a clima Amazônia. Então, aí você tem internacionalmente todos os esforços e recursos de financiamento indo para a Amazônia. Então, assim, esse ano foi marcado mesmo por marcar presença no âmbito internacional, a partir de agendas bem definidas, mas marcar presença com o intuito de dar visibilidade à agenda do semiárido. Tanto é que quando eu fui para Nova York, essa agenda na Colômbia, depois para Nova York, foi uma agenda de falar em lugares sobre isso, né? De falar em lugares sobre o semiárido. Apresentar o semiárido. Apresentar o semiárido para as pessoas. Foi aí que eu levei, acho que talvez quem acompanhou o Sabiá, as redes sociais, lembra que eu levei aquele monóculozinho, a gente montou os monóculos, né, com 3 imagens que falavam do semiárido em 3 diferentes tempos, 1980, 2000 e 2024. Então levei lá para um público bem grande, né? No momento que eu estava lá no side event que eu participei, pude falar, então isso foi muito legal. Mas sobretudo dar essa projeção para o semiárido e continuar o ano que vem com certeza, porque o ano que vem é o ano da COP do clima no Brasil, que vai acontecer lá em Belém em dezembro. Então eu diria assim, a contagem começa agora, a contagem regressiva para a COP, né? Ela já começa agora em dezembro, a gente precisa se organizar para isso, para ocupar esse espaço, porque assim, a COP ela vai acontecer em dezembro, mas é uma COP do mundo todo. Então, assim, não é a COP do Brasil, não é a COP da Amazônia, é a COP do mundo inteiro que discute clima. A gente tem intenções de... Eu acho que o mais importante para a COP é assim, o que nós fazemos de agora até chegar em dezembro, no dia da COP, é o que vai contar de resultado, sabe? Que a agenda a gente vai colocar. E lá nos Estados Unidos, eu lancei uma campanha
para que a gente, esse ano, faça aqui no Brasil a Semana do Clima da Caatinga, ou como a gente chamou nos Estados Unidos, da Caatinga Climate Week, que é, assim, fazer essa mimetização dessa coisa gringa, né, que é a New York Climate Week, e dizer o seguinte, que o que eu dizia lá é o seguinte: veja, se o problema do clima tá lá, por que vocês de nada têm que vir aqui para discutir aqui em Nova York? Vocês têm que discutir lá na Caatinga. Então, a gente fez a provocação e a gente está se organizando para esse ano, né, entre maio e julho, a gente fazer alguns eventos na Caatinga, né? A gente está planejando isso, pensando, captando recurso, para garantir que a gente faça a Semana do Clima da Caatinga, que traga gente de outros países, que traga gente de outros lugares, que tem o intuito que as pessoas conheçam esse bioma, ou seja, que escutem daquelas pessoas que estão naquele lugar as questões problemáticas, mas também as soluções, João. Perfeito. E você veja, em toda essa conversa, um passo para a discussão climática é um passo para dentro dos semiáridos, no plural mesmo, semiáridos. Carlos, nessa perspectiva que o Centro Sabiá promoveu, o intercâmbio latino-americano sobre soluções climáticas no semiárido. Fala um pouco desse momento também, que é mais interno, né? É uma discussão climática que, assim, interno para os nossos semiáridos, né? Acho que quando tu fala em semiáridos, talvez precise dizer o seguinte: semiáridos, porque existem muitos semiáridos no mundo, né? E semiáridos tem a ver com a plataforma Semiáridos, da qual o Centro Sabiá é ponto focal aqui, que é a plataforma que existe desde 2012, né? E tem feito um debate importante sobre eu diria assim, não é a descoberta, mas é jogar luzes sobre as soluções climáticas em vários lugares da América Latina, mas também jogar luzes sobre as problemáticas que nossos países enfrentam juntos, os agricultores enfrentam juntos nesse campo clima. Então você tem o Chaco Trinacional, que é norte da Argentina, parte da Bolívia e parte do Paraguai, que tem clima seco, que é uma área junta do tamanho do semiárido brasileiro quase, mas com população muito pequena. Você tem o semiárido brasileiro, você tem o corredor seco centro-americano, um pedaço da Venezuela, e agora se juntando à plataforma Semiáridos tem o México, que tem um semiárido gigante, que aí totalmente diferente, eu diria assim, politicamente, porque o semiárido do México é aquele que fica lá em cima, já dividindo com os Estados Unidos. Então tem muitas questões também migratórias, tal, não decorrente do clima, mas que tem problemas climáticos e com problemas com água muito forte. Então a plataforma tenta fazer essa confluência de saberes, sabe, e de soluções para dar conta de colocar a agenda climática nesse nível maior, assim. Então o Sabiá se jogou nessa agenda também porque ela é parte da nossa estratégia de visibilidade da agenda climática. Então foi importante também. Acho que deu um pulinho aí em setembro, mas só porque eu lembrei de uma coisa aqui. Em setembro a gente foi para o México para um evento chamado Lata Impacto, que é um evento que tem a ver com isso, que é um evento que reuniu 600 pessoas de toda a América Latina que trabalha com impacto. Então, obviamente, tinha muitas fundações, tinha muitas organizações não governamentais, mas também tem muitas empresas. Então foi um momento também, a gente foi lá a convite do PNUD para apresentar o trabalho que a gente faz com reuso de água e com agrofloresta no semiárido. Então isso foi muito bacana também, porque eu acho que gerou uma certa visibilidade para a gente também muito boa dessa agenda, das pessoas saberem isso. Então eu acho que assim, até essa agenda mesmo foi o que foi movendo a gente durante esse ano, João. Eu acho que isso, se a gente dá um Google aí, procura clima, Caatingas, Nordeste, a gente vai encontrar a gente em vários desses aí. Perfeito, Carlos. E a gente vai conversando aqui e vê que nossa luta é mesmo a agroecologia. A agroecologia sendo esse guarda-chuva ou um guarda-sol de tanta luta, né? Mas não é de hoje, é por mais de 30 anos. Carlos, o Centro Sabiá fechou o ano celebrando a nossa luta, né? Eu tô falando do VoaFlix, uma plataforma para ver tudo isso que a gente conversou aqui. Todos esses temas, todas essas discussões dentro de uma plataforma. O que é o VoaFlix, Carlos? E refletindo o nosso ano de 2024, o que é essa plataforma, o VoaFlix, para as nossas lutas? Bom, o VoaFlix é um projeto que tem 3 anos, né? A gente está lançando agora, mas ele tem 3 anos de produção. O VoaFlix, a começar pelo nome, porque a conversa que a gente teve com a empresa que estava montando isso do ponto de vista da tecnologia da informática foi assim: a gente não quer um banco de dados não, daquele chato com lista de A a Z, a gente quer uma coisa que pareça com Netflix.
A pessoa diz, como assim parece Netflix? Parece porque Netflix, você não assiste Netflix? Pronto, funciona. Então a gente quer uma coisa que o povo queira ver, que maratone os materiais da gente por lá. Aí, assim, aí demorou um tempo, aí disse, pô, a gente tá aqui não sei o que. Aí bota Netflix, bota Voaflix, que Voa tem a ver com Sabiá e o Flix. E a gente ficou brincando com isso, e passou 2 anos brincando com isso, chamando de Voaflix, não sei o que. Aí, agora, quando foi lançar, a gente disse, e aí, como é que vai se chamar? Eu disse, já tem o nome, né, cara? É Voaflix. Mas o Voaflix é isso, é a plataforma, o acervo digital do Centro Sabiá. Lá tem todos os materiais que nós trabalhamos antes, inclusive, de ser Sabiá. O primeiro material é de 1986, o Sabiá nasce em 93, então quase 10 anos antes. E esse material ele está catalogado, que ele conta a história do movimento agroecológico em Pernambuco, ele conta a história da convivência com o semiárido em Pernambuco, a fundação da ASA. Você tem materiais que são verdadeiras joias, que estão lá, tipo assim, materiais que foram escritos à mão, materiais que foram digitados em máquina de datilografia, materiais que têm ilustrações manuais. E todo esse material está à disposição de qualquer pessoa, está com as tags todinhas, então ele está todo catalogado com diversas categorias diferentes. O Voaflix, assim como o Netflix, é uma plataforma visual. Então você escolhe o material pela capa também, se você quiser. Mas você pode escolher a década, você pode escolher o tema, você pode escolher que tipo de material você quer ver. Então, assim... E não está finalizado, né? Ele é contínuo, né? Não, é isso. A partir do lançamento que foi agora, em outubro e novembro... final de outubro... ele passa a partir daí juntar tudo que tinha anteriormente, mas tudo que a gente está produzindo, inclusive esse podcast aqui, ele vai estar lá também no Voaflix. Em algum momento você vai pesquisar e você vai achar ele lá. O que foi 2024? Vamos pesquisar. Aí você pesquisa lá, só que aí eu vou dar um spoiler aqui, que é o ano que vem que a gente está implementando. O Voaflix é isso, uma plataforma de mais de 1000 arquivos diferentes. Tudo que foi gravado, assim como a gente está gravando agora, tudo que foi filmado e tudo que foi escrito, está lá, todo bonitinho, com um visual lindo, em vários formatos diferentes, que você pode escutar lá dentro da plataforma, e você vai poder maratonar várias coisas com grupos de documentos separados, enfim, com várias coisas. E assim, é incrível isso, mas o ano que vem a gente vai deixar ele ainda mais incrível, João, que o ano que vem a gente vai lançar a primeira IA do Centro Sabiá, que vai trabalhar só com o Voaflix. E essa IA, ela vai pegar esses mais de 1000 arquivos, documentos, em diferentes formatos, e vai trabalhar com ela para fornecer para o usuário, para a pessoa que está utilizando a plataforma, para a pessoa que está acessando, informações já fazendo a confluência, né, e fazendo essa colcha de retalhos do conjunto de coisas que vai ter lá. Então, você pode pesquisar o arquivo diretamente, mas em algum momento você vai poder dizer assim, olha, eu tenho 2,5 hectares no município de Flores e eu queria fazer uma agrofloresta, mas eu só tenho tantos reais. E aí você vai botar lá e ele vai buscar tudo que é sobre agrofloresta e vai tentar te dar uma resposta sobre isso. E a gente vai ensinar, porque a gente chama inteligência artificial, mas inteligente mesmo é a gente, porque a gente vai ensinar ele a fazer isso. Então isso vai ficar muito bom para o ouvinte, para o usuário que vai estar acessando nossa plataforma. E aí o nome dessa IA é que é legal, né? Que a gente ficou pensando, como é que vai ser? Ela vai se chamar Sabiá. A inteligência artificial do Centro Sabiá. Então ela vai trabalhar no Voaflix e a partir do ano que vem vocês vão ter, além desse banco incrível, ainda vão ter a facilidade de ter várias coisas lá dentro, muito fácil acesso, ou seja, mas eu diria assim, mais mastigadinha, né, para as pessoas utilizarem. E como é que acessa o Voaflix? Então, o Voaflix você vai lá, www.voaflix.centrosabiá.org.br, ou você vai na página do Centro Sabiá, www.centrosabiá.org.br, e você vai ver logo na barra lá, na home, você vai ver a marca do Voaflix. Clica lá e já vai direto para lá. Todo o nosso acervo vai estar no Voaflix a partir de agora, ou seja, você não tem mais acervo, você vai lá, não sei o que. Não, tudo está no Voaflix, o acervo é lá, é o nosso acervo digital. Muito bem. Como a nossa conversa está chegando nos finalmente, eu trago o nosso quadro que você já conhece aqui, o Mete o Bico. Mete o Bico para você trazer seus pontos finais e meter o bico na questão. Esse,
o último mete o bico, assim, deste ano seu, Carlos. Não, mas eu queria meter o bico dizendo que tem coisa que aconteceu agora. Eu queria trazer fresquinha. Tem duas coisas que eu acho que fechou o nosso ano. Eu acho que coroando o nosso trabalho. A primeira é que a gente acabou de chegar da COP da desertificação, que aconteceu lá em Riad, na Arábia Saudita, que foi uma COP super importante, né? O Centro Sabiá, junto com a plataforma Semiárido, teve presente lá nessa COP, e teve uns 3 ou 4 side events lá que a gente pôde participar, que a gente propôs. Junto conosco foi uma agricultora da Guatemala, da plataforma Semiáridos. Aqui quem foi por nós, né, foi Breno, que está aqui na nossa equipe, aqui na sede. Então, assim, a gente produziu muitas coisas e lançamos uma campanha que se chama Semiáridos Resilientes. A página www.centrosabia.org/semiáridos resilientes. Você vai ver, tem uma campanha, e uma campanha com fotos incríveis que mostram, né, a perspectiva da água, da migração, da educação, da fome. Então é uma campanha legal que fala dessa perspectiva da resiliência que os semiáridos têm e que as pessoas aprendem com eles. Então essa campanha foi lançada lá na COP16. Acompanha as redes do Centro Sabiá, você vai ver ontem saiu uma postagem também sobre isso. E aí tem isso que eu queria trazer assim como uma coisa que a gente tá nos finalmente, ou seja, acabando com a história, estamos terminando o ano com essa perspectiva climática, mas tem uma coisa assim muito incrível que eu acho que aí coroa realmente, porque tem essa perspectiva de coroamento, né, e de reconhecimento, que foi a semana passada. O Centro Sabiá foi para São Paulo e foi receber o prêmio Pacto contra a Fome, que era um prêmio muito concorrido, está na sua 2ª edição. O Pacto contra a Fome é uma coalizão grande, né, de empresas, mas também de órgãos da ONU, do Programa Mundial da Alimentação, da FAO, da Unesco. E o Pacto contra a Fome é essa coalizão, e aí tem responsabilidade social também de algumas empresas e tal. Mas assim, o Pacto contra a Fome, de fato, é um prêmio muito concorrido, estava na sua 2ª edição, e a gente concorreu a esse prêmio e nós ganhamos. Tá aqui o troféu aqui no Sabiá. A gente foi receber agora lá e nós ganhamos na categoria de segurança alimentar. E eu preciso dizer assim, foram mais de 540 inscrições, 62 lista pequena que saiu das 540, e nós ganhamos entre 6 pessoas. Nós fomos a organização que ganhou o Pacto contra a Fome. Então eu acho que a gente de fato termina o ano assim com um sentimento de dever cumprido, sabe? Eu acho que eu voltava de São Paulo com Maria Cristina e a gente conversava sobre isso, assim, poxa, parece que agora eu já poderia tirar o meu recesso, porque a gente volta de fato com esse dever cumprido, né? E esse prêmio de fato é um reconhecimento do nosso trabalho. E tem uma coisa muito legal que quer dizer para o ouvinte, que eu estava lá e as pessoas me procuraram, assim, mais de uma pessoa diferente. Você é do Sabiá? Eu disse, não, porque a gente avaliou, porque tinham várias pessoas e organizações envolvidas na avaliação, porque a gente avaliou o trabalho de vocês. Independente do formulário que vocês mandaram, quando a gente entrou nas redes sociais de vocês, no site de vocês, no que vocês fazem, é muito incrível. Então a gente ficou muito impressionado com o que vocês fazem. Então eu acho que isso também é um reconhecimento do trabalho que o Sabiá vem fazendo, sabe? E vem ousando. Acho que o Sabiá é sempre uma organização ousada. Eu tenho uma história com o Sabiá, João, que quando eu vim trabalhar no Sabiá em 2008, eu vim trabalhar no Sabiá porque eu queria trabalhar numa organização moderna. E eu via o Sabiá como uma organização moderna, e hoje eu estou aqui nesse lugar e continuo enxergando o Sabiá como uma organização moderna, né? E eu sempre acho que as organizações são as pessoas que estão nela. E são as pessoas que fazem a mudança, não são as organizações. Porque são as pessoas que fazem o processo de mudança. As organizações são uma coisa muito grande, tá? Mas quem faz o processo de transformação são as pessoas. É a equipe do Centro Sabiá que está lá na ponta, fazendo trabalho de assessoria às famílias, de construção de cisterna, de construção de reuso de água, do trabalho de proteção, né, da violência contra as mulheres, de garantir que tem um espaço seguro, de fazer oficinas sobre, enfim, diversas coisas que a gente faz todos os dias. É a equipe que está lá. Ou seja, o Sabiá somos nós, somos as pessoas que compõem essa organização, os agricultores e as agricultoras que estão nessa base do nosso trabalho, que acreditam no que a gente faz. Então, eu acho que a gente fecha o ano com... Eu acho que esse já é meio Meto Bico, né, João? Eu já estou entrando no Meto Bico. Então, meu Meto Bico é isso. Eu acho que é reconhecer o esforço da equipe do Centro Sabiá. Eu diria assim, é dar um salve,
um viva a essa equipe do Centro Sabiá, né? Você que está aqui me entrevistando, Darlington e Bárbara que estão ali fora do estúdio fazendo a edição do material que a gente vai usar daqui a pouco nos relatórios, é a equipe que está em campo trabalhando, a equipe que está lá na Zona da Mata, que está lá no Sertão do Pajeú, que está no Agreste, que está aqui na sede agora olhando as prestações de conta, fechando os relatórios financeiros para esse ano. Então, queria dar um salve para esse povo, que é esse povo que faz com que essa organização seja o que ela é, né? E para os agricultores e agricultoras que estão aí nos apoiando, sabe? Que topam com a gente entrar nessa viagem de construir um mundo mais justo, de produzir mais alimentos, mesmo num lugar onde parece que não é possível produzir, mas a gente consegue estar ali insistindo, né? Para que a gente consiga construir mais dignidade e esperança no mundo que parece estar perdendo isso. Então, esse é o meu Meto Bico. E queria deixar um abraço bem grande e um beijo para todo mundo aí que tá escutando. E dizer que o ano que vem, que a gente já tá fechando pro balanço agora, com milhões de coisas. E que o ano que vem vai ser um ano porreta de arretado. Tá aí, é isso, Carlos. Viva a nossa luta que é agroecologia, que é clima, que é esse guarda-chuva, esse guarda-sol todo que a gente vem falando aqui, né? Mais um ano transformando vidas, mais um ano na luta pela agroecologia. Muito obrigado, viu, Carlos, por mais um papo também. Obrigado, João. Obrigado aos ouvintes. Gente, hoje conversamos com Carlos Magno, coordenador de mobilização social do Centro Sabiá, mestre em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável. Ele é diretor executivo da ABONG, ponto focal da plataforma Semiáridos da América Latina. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim deste, que é o último Cantos do Sabiá do ano de 2024. Eu agradeço muito a você que sintonizou com a gente em todo esse ano, você que esteve com a gente desde fevereiro desse ano, com muitos programas para discutir agroecologia, agricultura familiar, também com o Comida de Verdade, que ainda tem mais um episódio esse ano, mas que você também esteve com a gente para discutir agricultura urbana, cidade, enfim. Agradeço muito a você e olha, ano que vem tem mais, janeiro já começa com grande programação que compartilha um pouco da nossa história com a Escola Marias, a Escola de Agriculturas Urbanas. Então, claro, você já sabe, eu já lhe pedi, segue a gente aqui e não perde nada. O Cantos do Sabiá, o Comida de Verdade entram num curto recesso, mas já a gente volta com a panela cheia de comida de verdade e esse pássaro que ecoa por todos os cantos do Brasil e afora. Aliás, fomos ouvidos esse ano em mais de 14 países. Então, onde quer que você esteja acompanhando esse Cantos, o meu muito obrigado. Boas festas, feliz ano novo e 2025 estamos de volta com mais agroecologia. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, comigo, o ano inteiro, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o ano que vem com mais um Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.